Olá pessoal, professor Cavalcante. Vamos dar continuidade à nossa aula, ao nosso curso completo sobre Python, tá? Então o que a gente já viu até agora? A gente viu a instalação do Python, a instalação dos programas para você desenvolver em Python. A gente já viu entrada e saída com Python, né? Fazer impressão, pegar dados que o usuário instala, pegar dados que o usuário digita, imprimir na tela o que o usuário digita. A gente já viu também trabalhar com números, já vimos também estruturas condicionais, if, vimos strings, né, na aula passada, uma aula completona sobre strings, e agora a gente vai ver repetições. Se você juntar isso tudo que você aprendeu até agora, ainda tem bastante coisa, mas esse conjunto de ferramentas já permite você resolver alguns problemas bem interessantes usando linguagem de programação. Então a aula de hoje vai ser sobre repetições, e aí se você estudou já linguagem de programação na faculdade ou no segundo grau, alguém deve ter dito para você também loops, laços, isso tudo quer dizer a mesma coisa. Vamos trabalhar hoje com a repetição for, né, com o loop for. Vamos ver a nossa agenda como sempre. A agenda permite a gente ter uma ideia do que a gente vai aprender. Então a gente vai entender a estrutura de repetição for, objeto range, iterar, né, sobre uma sequência, iterar sobre arquivos, loops alinhados, uso do break, uso do continue, uso do else dentro do for, escopo das variáveis do loop e muita prática, exercício, para vocês ficarem aí fera. Beleza? Vem comigo. Então quando a gente usa for, sempre que você precisar executar uma tarefa repetidas vezes, especialmente, né, o uso mais interessante é quando você sabe esse número de vezes que você vai precisar repetir. Porque no decorrer desse curso aqui a gente vai ver outras estruturas de repetição, que são mais interessantes quando você não sabe o número de vezes. Então for significa para, né? Eu uso quando eu sei o número de vezes que eu vou repetir alguma coisa. E em Python e em outras linguagens também, sempre que você precisar iterar sobre um iterável, o que seria isso? Sempre que eu preciso ler informações de um objeto, de um tipo de dado que seja uma sequência, uma coleção ou algo parecido. Como a gente viu na aula passada, uma string é uma sequência. Falei também na aula passada que lista é uma sequência. Então sempre que eu precisar ler informações de uma lista, de uma string, eu posso estar usando o for, tá? E quando eu uso para ler coisas de um iterável, né? Na verdade esse for tem uma carinha de for each, ou seja, pegar cada item dessa sequência. Vamos dar continuidade que fica um pouco mais claro. Esse aqui é o esquema lógico do for. Você tem entrando aqui no loop, tá? Olhando do lado esquerdo, entra no loop. Aqui você tem uma expressão condicional. Se ela for verdadeira, você segue. Se ela for falsa, você sai do loop. Em geral é assim, tá? O loop do Python, ele é um pouquinho diferente porque o teste condicional dele é sempre ver se existe mais um item nessa sequência para você ler, né? Deixa eu mostrar aqui. O que a gente vai usar hoje? Vamos usar hoje, como são programas simples que a gente vai fazer, a gente vai usar o idle, tá? A gente instalou isso aí já nas primeiras aulas, então é só digitar idle aqui, clicar aqui e você já abre o idle. Eu já estou com ele aberto, eu vou aproveitar aqui, vou botar um pouco menor e vamos ver isso aqui, ó. For e in range, um determinado valor, e imprimir alguma coisa. Vamos digitar isso que eu já explico para vocês, ó. For e in range, botar um valor e vamos imprimir o valor de i. Ó, i in range, imprimir o valor de i. Vocês vão ver que vai imprimir vamos ver aqui, ó, imprimir o 0 até o 9. Então, perceba só que i tomou os seguintes valores. Na primeira vez que ele passou aqui dentro desse laço, ele era 0. Na segunda vez ele era 1.
2 até 9. Então, I é o que a gente vai chamar de iterador. É a nossa variável aqui, o nosso identificador de controle, que vai assumindo valores do nosso iterável. Desse lado de cá, eu posso dizer que eu tenho um iterável. O que seria isso? Eu tenho uma sequência. Eu tenho um tipo de objeto que eu consigo pegar a cada vez uma posição dele. Então, ó, I, olhando para cá, para o lado direito é um iterador, e esse lado de cá, do lado direito, é um iterável. Vamos ver mais um caso, né? E eu já volto a explicar para ficar claro para vocês. Eu vou escrever aqui uma palavra, qualquer, tá? Python. A gente fez isso até na aula passada. Vou digitar for, vou botar aqui, ó. Esse aqui é o meu iterador. Esse iterador ele vai assumir o valor de cada item do meu iterável. Ó. In, o for e o in são duas palavras reservadas para você poder utilizar o loop for. Agora vamos botar aqui para ele ler de dentro de palavra. Então o que eu estou dizendo aqui? Ó? For letra, in palavra, vamos imprimir a letra. Vamos voltar que isso aqui é muito importante. Letra vai assumir na primeira repetição o valor do primeiro item aqui da sequência, P. Vai ter uma outra repetição, né? Porque as repetições continuam até acabar aqui a quantidade de caracteres, até acabar a quantidade de itens do meu iterável. Na segunda repetição vai pegar o Y, na terceira o T e assim sucessivamente, até acabar. Então, letra ele assume o valor de cada item à medida que eu vou fazendo aqui as repetições. Ó, vamos ver aqui, ó. Então, olhando aqui embaixo, você pode perceber P, o Y até o N. Isso tem que ficar bem claro. As palavras reservadas aqui, as palavras-chave são for e in. Aqui eu tenho o iterador e do lado de cá eu tenho que ter um tipo de dado que seja iterável, tá? Por exemplo, uma string ou qualquer outro tipo de sequência. Range. Vamos falar agora sobre range, porque eu usei um pouquinho antes aqui, ó. Deixa eu só fechar aqui e vamos dar continuidade. Vamos falar sobre range sim. Range, eu abri o help do Python. Para quem não pegou na aula passada, como é que a gente pega o help do Python online? A gente escreve aqui, ó, help, e escreve a palavra range. E aqui você tem as informações sobre essa função, tá? O que ela faz? Eu já traduzi ali para vocês e vou mostrar. Range me permite retornar um objeto que produz uma sequência de inteiros, de um ponto inicial, que é inclusivo, até um ponto final, que é exclusivo. E além disso, eu posso definir um incremento, tá? Por padrão, ele inicia no valor 0, e o stop, ou seja, o final, é omitido. Por exemplo, range 4, eu gero os inteiros 0, 1, 2 e 3. Então vamos só voltar aqui para a gente entender um pouco melhor. Ó, range, eu tenho essa função aqui, range. Eu posso botar um valor inicial, ó, 1. Posso botar um valor final, 10. Então estou dizendo que eu quero ir de 1 a 10. E eu posso botar um passo, quer dizer que eu quero ir de 1 por 1. Vou fazer aqui, ó, for i em range. Vou imprimir o i. Então perceba que eu imprimi de 1 até 9. Pô, mas não entra o 10? Não, se a gente voltar aqui para e ler esse ponto aqui, ó, o ponto inicial, que é o start, ele é inclusivo. Mas o ponto final, que é o stop, ó, deixa eu fazer aqui melhor. O ponto inicial
é o start, ele é inclusivo, ou seja, ele entra. O ponto final, que é o stop, ele é exclusivo, ele não entra. Voltando para cá, você vê que o ponto inicial entrou e o ponto final 10 não entrou, ele entra só o anterior. E aqui foi o incremento de 1 em 1. Se eu fizesse a mesma coisa e botasse aqui em cima 2, perceba só como é que ficou. Ó. Ele botou 1, pulou o próximo, depois botou 3 e assim sucessivamente. É o passo, né? É o incremento. Bom, então a gente já sabe o que é range. E a gente vai usar aqui em alguns exemplos. Deixa eu voltar aqui. Acho que passou demais. Não, está no lugar certo sim. Vamos aprender como iterar sobre uma coleção, né? Sobre uma sequência. E para isso, eu vou botar aqui do lado e a gente vai fazer o seguinte. Eu ainda não ensinei nesse curso o que é uma lista, mas já falei várias vezes e já até usei. Vou continuar usando para explicar sobre iteração sobre listas. E numa próxima aula, eu vou fazer uma aula tipo string de explicar tudo sobre lista. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou declarar aqui uma lista, ó, a lista de pesos. Para declarar uma lista, eu abro e fecho colchetes e vou botar aqui alguns pesos, tá? 50,5, vírgula, aí é outro peso. 40,3, vírgula, 70,4. Botei aqui 3 pesos. Agora vamos iterar, passar por cada um e fazer uma operação sobre eles, ó. For, variável que vai ser a minha iteradora, né? A variável aqui de controle, a que vai assumir o valor de cada peso desse aqui de cima em cada repetição. Então, ó, for peso in, né? Palavra reservada, in, aonde? Qual é meu iterável? Meu iterável é essa sequência aqui, peso, beleza? Então, a nível de teste aqui, a gente vai imprimir o peso, tá? Vezes 5. O que é para acontecer? Eu pegar 50,5 multiplicar por 5 e mostrar na tela, 40,3 multiplicar por 5 e mostrar na tela e assim sucessivamente. Beleza? Então vamos ver se isso acontece. Ó. 252, 201, 352. Aconteceu o que a gente queria. Então eu consigo iterar por sequências. Show de bola. Vamos para um próximo exemplo um pouquinho mais complexo. O exemplo anterior ele não tinha uma... Ele simplesmente mostrava o uso de da iteração. Agora vamos aqui para esse exemplo aqui. Ó. Esse exemplo, vamos fazer o seguinte. Ó. Vamos criar um identificador aqui, dados. Vamos botar uma lista idêntica ao que a gente fez na outra vez. Deixa eu só voltar aqui. E aqui dentro a gente vai botar uma estrutura assim, ó. Dentro de parênteses, a gente vai escrever uma estrutura. Então vamos botar assim, ó, nome da pessoa, vírgula, a altura dela, vírgula, o peso dela. Agora a gente vai botar uma outra, deixa eu voltar aqui, que foi além do... Deixa eu botar aqui uma outra estrutura dessa, nome da pessoa, vírgula, a altura, 1,65, e o peso. Perceba só, essa minha estrutura aqui é um pouquinho mais complexa. Deixa eu abrir aqui um pouquinho para ficar melhor de ver. Ó, é dados, aí aqui eu tenho uma lista, que eu vou explicar numa outra aula, e aqui dentro eu tenho os itens da lista. Ó. Primeiro, só que o primeiro item, ele é um conjunto também, que é Cláudio, altura e peso. E o segundo item dessa lista também é um conjunto com dados de outra pessoa. Beleza? Isso tudo aqui é para mostrar para vocês como iterar com mais de um iterador, ou seja, com mais de uma variável de controle. Puxando para cá, ó, declarei dados, tá dessa maneira. Agora eu vou fazer aqui, ó, for. Eu quero pegar o nome, a altura e eu quero pegar o peso, tá? Então, no exemplo anterior, eu usava só uma variável iteradora, agora eu estou usando 3.
E agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu quero pegar isso aonde? Em dados. Aqui acontece uma mágica muito legal, que como cada item dessa minha lista aqui tem 3 itens, ó, que legal, ó. Como cada item da lista tem 3 itens, ele pega o primeiro e bota em nome, pega o segundo e bota em altura, pega o terceiro e bota em peso. Então eu consigo iterar dessa forma também. E isso é muito legal, isso é muito poderoso, esse tipo de estrutura. Então aqui vamos fazer um cálculo aqui de IMC. Então vamos dizer que o IMC, como é que calculou o IMC? Peso, altura ao quadrado. Então altura vezes altura, eu sei que é altura ao quadrado. Poderia fazer de outra forma. Está aqui entre parênteses para ter certeza sobre isso. Isso aqui pode me dar um número muito grande, com muitas casas decimais, eu vou arredondar, a gente já viu essa função em outra aula. Round, vamos botar aqui 2 casas decimais, aumentar um pouquinho para ficar um pouco melhor de ver. Ó, round, 2 casas decimais. Então aqui eu estou calculando o IMC. Em cada repetição eu vou pegar o nome, altura e peso, e aqui eu calculei o IMC para uma determinada repetição. Então vamos agora imprimir na tela, ó, print, eu vou imprimir o nome da pessoa, vou imprimir a altura dela, vou imprimir o peso e eu vou imprimir o IMC, que foi esse valor que a gente calculou aqui dentro. Vamos ver o resultado. Então ele disse que Cláudio tem 1,7, 70 quilos, e esse aqui é o IMC de Cláudio. E a Tayane tem esse IMC aqui. Então isso é bem poderoso, como eu disse. Eu consigo pegar estruturas mais complexas, desempacotar em variáveis, tá? E aí trabalhar em cada iteração para ter um resultado, como a gente fez aqui. Bem legal, né? Vamos continuar. E aí a gente pode iterar sobre um arquivo também, né? Iteradores são o for muito interessante para manipular arquivos também. Então como é que a gente vai abrir um arquivo? A gente não aprendeu ainda no nosso curso como manipular arquivos, mas é tão simples que dá para mostrar dentro desse contexto aqui, pelo menos algo básico, tá? Vou abrir o arquivo aqui, ó. Arquivo, open, é simples assim. Vou botar aqui, ó, onde está o arquivo, ó, D2 pontos. Vou pegar um arquivo qualquer, readme, que eu sei que está nesse caminho. Abrir o arquivo. Se eu quiser pegar cada linha do arquivo, é só fazer isso aqui, ó, for linha arquivo, print, linha. Mas vamos lá, vamos entender primeiro que é o mais importante. Aqui é o arquivo que eu abri. Então, isso aqui é uma estrutura iterável. E aqui em cada iteração, em cada passada, eu vou pegar uma linha desse arquivo. Esse nome aqui poderia ser qualquer um, tá? Eu botei esse só para dar um significado dentro do nosso programa. Então, fazendo isso, vocês vão ver que imprimiu todas as linhas do arquivo. Simples assim, beleza? Agora vamos fazer outra coisa. Vamos pegar no segundo exemplo, que é esse aqui de baixo, a gente vai fazer semelhante, mas imprimir a quantidade de caracteres de cada linha, para a gente aprender um pouquinho mais. Eu vou abrir o arquivo de novo, tá? Abrir o arquivo de novo, e aqui eu vou fazer uma pequena mudança. For linha em arquivo, eu vou usar aqui uma função chamada enumerate, que ela vai me colocar para cada iteração, ela vai botar um valor inteiro. Então, na primeira iteração, ela vai botar 1, na segunda 2, 3, 4. Então, de certa maneira, ela vai contar a quantidade de linhas. Deixa eu mostrar que fica um pouco mais claro de entender. Eu vou botar enumerate, tá? E aqui o arquivo, tá? Aqui eu preciso de ter mais uma variável, né? Porque o que vai acontecer? O enumerate, ele vai me dar o número 1, o número 2, o número 3, tá? E esse número eu vou botar nessa variável. E a linha do arquivo vai para essa variável aqui, tá? Então eu vou imprimir aqui
i, que aí seria 1, 2, 3, 4. Vou imprimir aqui um tracinho e vou imprimir agora o tamanho, função len, que eu já expliquei, tá? Da linha. Fazendo isso, o que a gente vai ter? Vamos subir aqui, ó, todas as linhas do arquivo e a quantidade de caracteres de cada uma. Beleza? Mais um uso do for. Aqui vocês aprenderam o enumerate. Enumerate, ele acaba que conta cada iteração, e aí eu posso usar isso nesse contexto aqui. Agora vamos ver mais uma, tá? Deixa eu só voltar aqui para a gente ver esse exemplo aqui, ó. Nesse exemplo aqui, eu vou, muito parecido com o anterior, né? Eu vou até aproveitar. Eu vou ler o arquivo, eu vou contar as linhas, né? 1, 2, 3, 4, e eu vou fazer o seguinte. Se o tamanho da linha, ó, se len linha for menor que 50, eu vou digitar algo. Se não, eu vou mostrar o tamanho da linha. Então vamos fazer aqui, dá para a gente aproveitar as coisas que a gente já fez para ganhar tempo, ou seja, abro o arquivo, vamos pegar aqui o for, ó, o for é muito parecido, a única diferença é que aqui eu vou ter um if, a gente já viu o if em outras aulas, e eu vou ver se o tamanho da linha for menor que 50, eu vou printar o seguinte, ó, a linha i, né, tracinho, e vou digitar assim, ó, linha menor do que o esperado. Vamos digitar aqui dentro, ó, linha menor do que o esperado. Beleza? Aqui eu fecho. Deixa eu abrir mais um pouquinho. Deixa eu abrir mais, tá? Aqui no caso eu vou ter que abrir um pouquinho mais para fazer sentido. Aqui agora eu vou vir o else, tá? Se a linha não for menor que 50, é porque ela é igual ou maior. Nesse caso, eu vou imprimir o número da linha e o tamanho dela. Vamos ver se isso dá certo? Ó. Então vamos lá, vamos dar uma olhada. Ó. Então a primeira linha tinha 65, a segunda linha 65. Essa linha aqui é menor do que esperado e a nossa lógica funcionou perfeitamente. Isso é bem legal. Então perceba que a gente consegue ir juntando as coisas, usar repetição, usar com condicional e ir juntando esse monte de coisa que a gente vai aprendendo para resolver problemas mais complexos. Então aqui eu iterei sobre arquivo. Bom, outras palavras reservadas que você pode usar dentro de um loop for, dentro de loops de forma geral, é o break e o continue. O break permite você sair do loop prematuramente, ou seja, antes de chegar no último item. Então vamos ver o break, tá? Através de exemplos. Tudo a gente vê através de exemplos, com mão na massa, e vocês têm que meter a mão na massa aí também no código de vocês, para que vocês de fato aprendam. Então vamos fazer um código aqui bem simples, ó. For, número, in range, vamos criar uma range que vai de 1 a 50. Aí já deu para perceber que de 1 a 50, na verdade, só vai até o 49, porque o último não é inclusive, é exclusive. Vamos botar 1,51, que vai até de 1 a 50. Aqui eu vou dizer o seguinte, ó, se o número, né, se a variável número ali tiver com valor 30, break. Só para a gente entender o que vai acontecer. Print número. O que vocês acham que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó, vai começar aqui a iteração, na primeira passada número vai ter o valor 1, na segunda 2, e aí ele vai imprimindo. Num determinado momento, número vai ser 30. Quando ele for 30, ele vai sair do loop, ele vai dar um break, e aí ele não vai imprimir o número 30. Então isso aqui faz com que seja impresso até o número 29. Nesse contexto aqui, isso não resolve nada, mas o uso do break dentro do for, eu espero que fique claro para vocês. Então, ó, foi até o 29. Beleza. Agora vamos para o lado aqui, ó. Vamos ver o continue. Primeiro vamos ver o que está escrito aqui, ó. Continue faz com que o fluxo de execução retorne para a avaliação inicial do loop
não executando as instruções seguintes. Isso aqui é muito simples, tá? O continue, basicamente, sempre que ele vê um continue, ele volta para o início e não executa as instruções abaixo. Então, nesse caso aqui, vamos ver o que esse exemplo faz. Ó. For número em range de 1, tá? De 1 a 51, tá? 2 pontos, a sintaxe, né? Tem que botar 2 pontos, e tem indentação. Isso vocês já perceberam já nas outras aulas. E eu vou escrever assim, ó, se o número, esse símbolo aqui de porcento é o mod, né? Que dá o resto da divisão, for igual a 1, eu vou dar um continue. Beleza? E fora do if, ó, pode ver que está recuado para cá, não está dentro da indentação do if, eu vou escrever número. Então veja só o que vai acontecer. Primeiro vamos analisar. O número ele vai iterar de 1 até 50, então ele vai ter esses valores. E aqui vai ter o seguinte teste, ó. Número mod 2, se for igual a 1, volta lá para cima. Então vamos fazer só um teste, ó. Na primeira iteração o número vai valer 1. 1 mod 2 é 1, porque o resto da divisão de 1 por 2 é o valor 1. Então 1 é igual a 1? 1 é igual a 1. Então continue vai fazer com que volte para cá para cima, não vai ser impresso o número 1. Quando vir um número 2, vai ser 2 mod 2, o resto da divisão de 2 por 2 é 0. Então não vai entrar nessa estrutura if aqui. Então vai printar aqui. Então já deu para perceber que isso aqui vai printar só os números ímpares. Como vocês vão ver aqui agora. Desculpa, eu falei errado. Só os números pares, né? Só os números pares. Então, ó, 2, 4, 6, 8, 10, só os números pares. Seriam os ímpares, se eu botasse aqui, vamos aqui só para vocês entenderem melhor. Se eu botar aqui 0, aí ele imprime só os ímpares até 50, tá? 51 não entra. Então, é uma forma de usar o continue. Isso aqui só acontece porque quando essa situação aqui ocorre, eu não executo o print. Beleza, gente? Espero aí que esteja ficando claro aí para vocês. Agora vamos pensar em loops aninhados, tá? Loops aninhados, eu posso ter loop dentro de loop. Apesar de não existir limite, tome muito cuidado com isso, tá? Como para o alinhamento, tá? Aqui que está escrito alinhamento, apesar de ser importante também por causa da indentação, mas eu queria dizer aninhamento, loop dentro de loop. Deve ser evitado ter muitos loops por questões de performance, porque senão fica uma complexidade aqui exponencial, quando você tem loop dentro de loop e seu programa provavelmente vai ficar lento. Então vamos fazer esse exemplo aqui, que é o exemplo de uma tabuada, só para vocês entenderem um loop aninhado. Então do lado de fora eu vou ter um loop que eu vou fazer da seguinte maneira, ó. For multiplicando em range de 1 a 11, que a gente sabe quando está 1 a 11, vai de 1 a 10 de fato. For multiplicador, vamos fazer uma tabuada, em range de 1 a 10, novamente o 2 pontos, ó, está alinhado um dentro do outro e com a indentação, beleza? Eu vou imprimir usando algo que eu ensinei na aula passada, que é o f-string, botar um f do lado de fora para eu poder usar essa estrutura aqui, ó. Dentro de chaves eu posso botar as variáveis. Então eu vou botar aqui, ó, multiplicando vezes, tá? Deixa eu só pegar aqui, ó, vezes multiplicador. Eu vou abrir para cá para ficar melhor de ver. Vezes multiplicador. Deixa eu tirar esse circunflexo aqui. Aqui do lado de fora das chaves eu vou botar um igual. Vou abrir mais um pouquinho. E aqui agora eu vou fazer a conta. Eu posso fazer contas também dentro das chaves. Aqui quando eu uso o f-string. Eu vou pegar multiplicando vezes multiplicador. Então olha o que vai acontecer aqui, ó. F-string, expliquei na aula passada. Esse multiplicando é essa variável de controle aqui, tá? Esse iterador aqui. Então na primeira vez ele tem um valor 1, tá? Entrou dentro do loop. Aí tem um for multiplicador aqui. Na primeira vez o multiplicador tem o valor 1 também. Então já deu para perceber o seguinte, ó.
que isso aqui vai valer 1, esse aqui é 1. 1 vezes 1 vai dar 1. Então isso vai aparecer na tela. 1 vezes 1 igual a 1. Vamos pensar o segundo caso. Só que olha o seguinte, ó. Aqui é um loop mais externo, esse é o loop mais interno. O loop mais interno, deixa eu até acertar aqui, ele varia de 1 até 10. Então, eu só saio desse loop mais interno quando eu chego no 10, quando eu chego no range 10, que é aí que eu volto para o loop mais externo. Então, na segunda passada, o multiplicando vai continuar com o valor 1 e o multiplicador vai ser o valor 2. Eu só saio daqui quando chegar no valor 10. Na terceira passada, o multiplicador tem o valor 3 e o multiplicando continua com o valor 1 e assim sucessivamente. Quando eu chegar aqui, quando o multiplicador for 10, quer dizer que essa condição aqui já não é mais satisfeita, porque eu já cheguei no final da minha sequência, tá? E aí eu volto lá para cima, eu volto para a segunda posição dessa sequência mais externa. Então volto para a segunda posição, faço isso aqui 10 vezes, aí volto para a terceira posição, faço isso aqui mais 10 vezes, e aí só acaba tudo quando eu chego na 10ª posição, isso aqui, faço 10 vezes e aí acaba o loop. Então vamos ver? Vamos dar um Enter aqui. Então basicamente o que aconteceu foi fazer uma tabuada aqui, né? 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2, depois vem a tabuada de 2, e assim sucessivamente até a tabuada de 10. Beleza? Os loops aninhados são muito importantes. Os do else. Não é nada comum usar else dentro de loops. Inclusive não existem em muitas linguagens de programação, como C, Java, você não tem else. Else geralmente é em estruturas condicionais, if else. Então, para que serve, né? Vamos pensar o seguinte, ó. Ele pode ser usado para executar um código após encerrar o loop. Essa é a função. Se o loop, mas tem uma situação que ele não é executado. Se o loop é encerrado de forma prematura com o comando break, a instrução dentro do else não é executada. Beleza? Vamos ver esse exemplo? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então eu vou executar esse exemplo aqui, ó. For número in range. Acho que vocês já pegaram bem essa ideia aqui, né? Do range. Aí eu vou printar o número aqui, tá? É o caso mais simples, printar o número. Aí eu vou usar o else para vocês verem. Ó, tem que dar um backspace porque tem que ficar indentado certo. Se não existisse isso aqui, vocês vão perceber que esse for ia estar aqui, né? Então o else é como se estivesse na mesma posição. Vamos digitar aqui, ó, print saindo do loop. Vamos fazer isso e vamos ver o que vai acontecer, ó. Imprimiu de 1 até 10 e depois saiu do loop, imprimiu o que estava no else, né? Então é uma forma de você encadear algo que você quer que execute sempre quando o loop termina. Agora é o seguinte, vamos jogar para cá, vamos ver o caso do break. Chegar aqui para cima, eu vou fazer essa pequena mudança aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó, se o número, vou botar aqui dentro, se o número for igual a 5, eu vou dar um break. Perceba o seguinte, ó, que eu poderia, perceba que geralmente eu faço assim, eu boto indentado aqui, e tá certo. Mas quando você tem uma instrução só, você pode também botar na mesma linha, tá? Isso também é possível. Olha o que aconteceu. Você imprimiu 1, 2, 3, 4, 5 e não imprimiu saindo do loop. Por quê? Porque você saiu do loop de forma prematura, com break. Então, em algumas situações, pode ser útil aí o else, tá? Você pode querer fazer algo quando você termina o loop de forma... porque chegou no final da sequência e não fazer alguma coisa quando não chegou no final da sequência, quando você por acaso deu um break lá dentro. Aqui só imprimiu até o 5, porque eu disse que quando chegasse no 5 eu queria sair desse loop. E aí não imprimiu nem o else. Viu como é que funciona aí essa questão do else?
Show de bola. Vamos pensar em escopo das variáveis dentro do for. Eu vou fazer uma aula específica para escopo, tá? Porque é um assunto delicado. Mas a gente já está trabalhando aqui com for, a gente já pode dar uma olhadinha. Variáveis ou identificadores atribuídos internamente têm escopo global. E o próprio iterador, que é a variável de controle, tem escopo global também. Pode ser utilizado fora do loop. O que eu quero dizer com isso, tá? Estou dizendo o seguinte. Deixa eu pegar uma caneta aqui para facilitar a minha vida. Isso aqui é o iterador. Ou variável de controle, tá? Você definiu isso aqui. Em algumas linguagens de programação, o que você define aqui, você só enxerga aqui dentro, só no corpo do loop, tá? Não é o caso de Python. O que você define aqui, você enxerga também fora do corpo do loop. Então fique bem esperto com isso. E o que você define aqui dentro do loop, ó, pode ver que está indentado, ele não é válido só aqui dentro. Essa atribuição aqui não é válida só aqui dentro. Ela também é válida do lado de fora do loop. Isso quer dizer que o escopo é global. Muito cuidado, tá? Que é a fonte de, às vezes, de alguns problemas. Vou fazer aqui, que eu gosto de fazer, tudo para vocês verem fora do PowerPoint também, tá? Vamos botar aqui, ó, de 1 a 51. Vamos botar aqui, ó. Não, vou diminuir para não ficar tanta coisa na tela. De 1 a 11. Deixa eu pegar aqui. De 1 a 11, vou botar aqui, ó, país, né? Botei sem acento. Vou botar Brasil. If número igual a 30. Não, igual a 5. Um exemplo, tá? Igual a 5. Eu vou dar um break, ou seja, eu só vou até 5. E agora, só isso que eu vou fazer. Então eu fiz um for, tá? Iterando de 1 até 10. Atribuí a string Brasil ao identificador país. E o número, ele foi até qual? O número foi até 5, porque quando chegou 5 eu saí daqui de dentro. O que eu vou mostrar para vocês é que eu vou imprimir número do lado de fora do loop e eu vou conseguir ver o valor 5. E eu vou imprimir também o país do lado de fora e eu vou ver o Brasil. Por quê? O escopo, eu consigo enxergar essas informações fora do loop. O escopo é global, tenha isso em mente. Agora vamos fazer um exercício para fechar com chave de ouro, tá? Um exercício simples, mas que pega diversas coisas que a gente já viu em outras aulas e diversas coisas que a gente viu nessa aula. Não deixe de fazer, não. Ele é simples, mas é bem útil. Então faça um programa que vai ler 5 números e informar o maior número, tá? Vamos lá? Vamos pegar aqui o idle, limpar aqui o idle e a gente vai fazer o seguinte. Vamos começar assim, ó. Eu vou criar um identificador aqui com valor 0, que ele vai me ajudar a colocar aí dentro qual é o número que tem o maior valor. Então o resultado vai ficar dentro desse identificador aqui. Ele vai começar com 0, tá? Agora eu vou fazer um for, tá? Eu tenho que ler 5 números, então eu vou fazer um for para iterar 5 vezes. E eu vou ter que usar o in, o range, e aqui eu vou botar só o valor 5, porque não importa agora o início nem o fim. Eu quero só iterar 5 vezes. Eu poderia botar isso aqui em qualquer variável, mas como eu não vou usar o iterador para nada, eu vou botar esse underline, porque eu não vou usar isso para nada. E é uma boa prática, coisas que você não use, você usar o underline. Vamos seguir. Então, eu vou ler o que o usuário vai digitar. Então aqui eu vou pegar a entrada. Vocês já viram isso em uma outra aula, tá? Que eu fiz. Uma das primeiras aulas que eu vou deixar aqui no card aqui para vocês. Eu vou botar aqui, ó, digite um número, tá? Digite um número, só isso. Digite um número. Agora perceba o seguinte, isso aqui, só recordando a outra aula, se eu só fizer isso, esse valor que vai ser atribuído aqui em entrada vai ser um valor do tipo string, e eu não consigo depois fazer avaliações matemáticas ou mesmo relacionais sobre string, vai dar problema. Então eu vou transformar isso, nesse caso, em um inteiro. Vou botar um int aqui do lado de fora, que eu forço esse valor transformar-se no inteiro.
Agora vamos fazer um if. Eu vou pegar o que o cara digitou e vou ver se é maior do que o resultado. E aí, se for maior, eu vou trocar. O resultado recebe o que o cara digitou. Beleza? E o seguinte, do lado de fora, eu vou digitar isso aqui, ó. O maior número digitado, foi 2 pontos. E vou usar algo que eu expliquei na aula passada também. Vou usar o format aqui, só para a gente, à medida que for fazendo, a gente vai aprendendo várias maneiras, revisando algumas coisas que a gente viu também. Format, e aqui eu vou botar o resultado. E aí eu vou explicar isso aqui um pouco melhor para vocês, tá? É um errinho aqui. Pessoal, vou fazer aqui de uma outra maneira, tá? Vou digitar esse print aqui depois. Primeiro eu vou ler aqui os números, tá? Depois eu digito isso aqui. Vamos lá, ó. Então digite um número, 5. Digite outro número, 3, 4, 9, 3 e 8. Agora vamos imprimir o maior número, né? Então vamos digitar aqui, ó, print. O maior número digitado foi 2 pontos, abre e fecha chaves, ponto format, e aí a gente pega o valor aqui de resultado. Então o maior número digitado foi 9, e de fato foi 9. Então vamos dar uma recapitulada aqui no exercício. Basicamente o que a gente fez foi iterar 5 posições. Eu botei underline porque não importa para mim, eu não vou usar isso aqui para nada, então usei o valor underline. Criei uma variável aqui para a gente utilizar para ter o resultado. Aqui internamente eu usei a função input para pegar o que a pessoa vai digitar, mas a gente já sabe que essa função ela retorna uma string, então como a gente quer trabalhar como se fosse números, eu converti aqui para inteiro. Internamente eu avaliei o que a pessoa digitou, que foi a entrada, com o que tinha em resultado. No primeiro momento o resultado vale 0, então se a pessoa digitar 2, seria, aqui você teria 2 e aqui seria 0. Então 2 é maior que 0, sim. Então nesse caso a entrada iria para resultado, então na primeira passada resultado ia valer 2. E esse tipo de conta ia ser feito para as 5 iterações, tá? E aí ia sempre trocando o valor de resultado quando essa condicional aqui fosse verdadeira. E no final eu usei a função format da string, tá? Do objeto string, para imprimir aqui o valor do resultado. Veja que é um pouquinho diferente, né? Eu abro e fecho chaves, escrevo format e aqui eu boto o que eu quero que apareça aqui dentro dessa chaves aqui, tá? Então é dessa maneira que a gente faz. Pessoal, a aula de hoje a gente viu muita coisa aí sobre o Loop for. Espero aí que vocês tenham gostado, pratiquem, deixem comentários, ajude o canal a crescer se inscrevendo e compartilhando aí com os amigos. Um grande abraço, boa sorte e até a próxima aula.